Você pergunta e Dr. Moisés Abissan responde a sua pergunta. Portanto, não deixe para depois, ligue agora mesmo no 973-551-4103 e faça a sua pergunta ao Dr. Moisés. Bom, boa noite, Dr. Moisés, ele está agora presente junto com a gente, um prazer muito grande ter o senhor aqui nos nossos estudos da Rádio Aleluia. Muito obrigado pela sua presença, o senhor é uma pessoa tão querida, né, que responde, o pessoal está muito satisfeito com o senhor, hein? Porque realmente o senhor faz aquilo que todo mundo deseja, que muita gente, muitas vezes, não tem o dinheiro, depois da crise, para poder fazer uma consulta a um advogado, e o senhor se presta esse serviço tão bom à comunidade brasileira. Muito obrigado, eu estou respondendo aqui por essas pessoas que falam na rua, me falam, nossa, que legal ter esse programa. Portanto, bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Boa noite, doutor Moisés Abissan. Boa noite, Joresi, é uma grande prazer para estar nesse rádio aqui. Eu penso que você está fazendo uma coisa muito boa. Essa comunidade falta um rádio bom, como vocês estão tentando para fazer. Eu penso que vai abrir uma porta muito grande para essa comunidade, para dar apoio para todo mundo, não só sobre imigração, mas sobre outras coisas que a comunidade precisa. Estou seguro no futuro esse rádio vai crescer e vai ser uma coisa, um lugar muito importante para essa comunidade. Mas falando sobre imigração, eu estou muito feliz para te falar que coisas estão acontecendo já no Congresso. Tem umas mudanças agora que aconteceu que pode ajudar muitas pessoas que perderam os direitos deles. Então, o que está acontecendo? Uma coisa é viúvas. As leis, até pouco tempo atrás, foi assim. Se uma pessoa casa com um americano, e se essa pessoa casa com um americano, e a pessoa morre durante os primeiros 2 anos, essa pessoa perdeu o direito de receber o green card com essa pessoa se eles não fizeram o processo antes que a pessoa morreu. Então, esse foi um grande problema para muitas pessoas. Eu conheço uma mulher, uma brasileira também, que casou com um americano. Imediatamente depois do casamento, ele pegou esse câncer, morreu. Ela estava com ele até o último minuto, foi uma esposa muito boa, mas no fim, quando ela perguntou se eu podia ajudar ela, eu falei, não, porque você estava casado 1 ano e 9 meses. Mas o que aconteceu agora? Eles mudaram esse regulamento, e isso foi feito através de Janet Napolitano, o chefe da imigração que o Obama apontou ela para esse lugar, e agora eles mudaram isso. Se você casou com um americano e ele morre ou morreu, não importa o tempo. Então, todo mundo, para os últimos não sei quantos anos que perderam esse direito de receber o green por causa que o esposo ou a esposa morreu, pode fazer agora. Então, eu liguei para essa mulher semana passada e eu falei, olha, tem uma notícia muito boa para você. Eu posso resolver sua situação. Ela quase chorou, porque o esposo dela morreu 7 anos atrás. Ela está ilegal nesse país, últimos 7 anos, e agora ela vai poder preencher uns papel, em 4 meses vai receber a permissão de trabalho, e em 6, 8 meses vai receber o green card. Então, essa é uma coisa muito, muito bom. Que maravilha, doutor, que maravilha. Quer dizer que, então, a pessoa casou. Por um modo ou do outro, deixou passar o tempo sem entrar com os papéis em devidos lugares que devia para poder legalizar no país. Quer dizer que agora, com essa nova lei, quer dizer que agora essa pessoa tem a possibilidade, então, de se legalizar no país, mesmo ela sendo uma viúva que já morreu, então. Sim, porque até a semana passada, eles tinham que estar casados 2 anos ou mais. E aí tinham direito de uma viúva. Então, se ela estava casada 2 anos e 1 dia, eu podia resolver o caso dela. Mas ela estava casada 1 ano e 9 meses quando ele morreu. Então, ela perdeu essa oportunidade. Mas com esse novo regulamento, ela pode agora receber uma coisa muito boa. Então quer dizer que, se eu bem entendi, bom, vamos explicar isso direitinho. Quer dizer que a pessoa casou, ela tem 2 anos para entrar com os papéis, correto? Sim.
Quer dizer que, e vamos supor que... Não, ela tem que dar entrada quando ela quer, mas se ele morre, ela tem que já estar casada 2 anos ou mais. Ah, muito bem. Quer dizer que depois do casamento, quer dizer que ela tem que ter 2 anos de casado para que ela possa requerer os papéis. Se ele morreu. Se ele morreu. Ah, muito bem, muito bem. Quer dizer que essa lei foi aprovada agora, sim, recentemente, 2 semana semanas passada. atrás. Quer dizer que, meus amigos, vocês que estão ouvindo agora o doutor Moisés apissando por isso aqui, né? Quer dizer que é uma boa notícia para aquelas pessoas que já... Eu acredito que não é só uma pessoa, né, doutor? Mas já deve ter várias milhares de pessoas justamente nessas condições que agora abriram-se uma janela, abriu uma porta, né, de esperança, sim, de legalidade nesse país. E também tem uma outra coisa que aconteceu na Califórnia, na Corte Suprema da Califórnia, e nós acreditamos que a mesma coisa vai acontecer aqui. Isso é uma coisa muito bom. O que acontece? Vamos falar que um irmão americano aplica para o irmão dele. Esses processos de um irmão para outro irmão demora 12 anos agora. E o que acontece? A criança tem que ter normalmente menos de 21 anos de idade no final do processo para estar encaixado no mesmo caso. Então o que acontece, e está acontecendo por muitos anos, um irmão aplica para o outro, uma irmã aplica para outra, e demora 12 anos. A criança tinha 10, 11 anos de idade naquela época, agora ele tem 23. Está fora. Então a lei fala, o único caminho, o pai ou a mãe agora, que é residente legal, tem que aplicar para o filho. Mas aí demora 7 anos mais. Imagina isso. Muitos anos. Então o que aconteceu? A corte em Califórnia falou que a imigração, a opinião deles está completamente errado. Eles falaram que agora, o que eles vão ter que fazer é, se a criança tem mais de 21 anos de idade naquela época, e o pai ou a mãe aplica para ele agora, essa criança vai usar a data de prioridade, a data que começou o caso, a mesma data que o pai deu entrada 12 anos atrás. Então, o minuto que o pai entrega os papéis para a imigração, já tem o visto e a criança recebe o green card menos de 1 ano. Oh, que maravilha. Imagina. Coisas que duravam 12 anos, agora por 1 ano. É, incrível o que está acontecendo. E tem milhares de casos assim. Eu sei, no meu escritório tem muitos, só que ainda não aconteceu aqui no New Jersey, aconteceu em Califórnia. Então, os ouvintes em Califórnia, corre para seu advogado. Se você fez um contrato de trabalho e a criança estava muito velho, ou um irmão aplicou para o outro, e a criança também alcançou mais de 21 anos de idade, vai para o seu advogado, ele pode agora mudar o processo completamente. Em pouco tempo, nós vamos fazer aqui em New York, New Jersey, Califórnia, Connecticut, toda a área dessa parte dos Estados Unidos também. Está muito bom. Que maravilha. Doutor Moisés, eu li nos jornais, e eu acredito que deve ter muita gente nessa hora, né, prestando atenção no que o senhor está dizendo, e são pessoas que estão passando alguns apertos lá em Massachusetts. Lá saiu diz que uma lei, assim foi o comentário, que as pessoas que têm um green card de 5 anos para cá não têm direito ao seguro-saúde. Não sei por que está acontecendo isso. Eu não escutei isso, mas se você quer que eu pense embaixo das leis que existem, a lei hoje é assim. Se você recebe o seu green card hoje, por primeiros 5 anos, você não tem direito de ajuda do governo. Você não tem direito de welfare, Medicare, todo esse dinheiro para comida, tudo do governo, você não tem. Então, quando você faz um caso, vamos falar de casamento, e você é esposa e você aplica para sua esposa, você assina um documento que chama Affidavit of Support, que você vai tomar conta dessa pessoa, ok? O que acontece? No primeiro 5 anos, se a pessoa precisa de ajuda, o governo não vai ajudar, você tem que ajudar. Mas dos próximos 5 anos, de 5 até 10 anos, o governo vai ajudar essa pessoa, mas você vai ter que pagar o dinheiro para o governo de volta. Essa é a lei já por muitos anos. Então agora estou entendendo o porquê
né, desse surgimento dessa lei lá em Massachusetts? Pode ser que agora eles estão trabalhando com essa lei. Então, se você assinou um affidavit of support para um amigo, muitas vezes o que acontece, o casal não tem suficiente dinheiro para o cidadão, a mulher, o homem. Então, eles vão perguntar amigos, famílias para assinar, e eles assinam. E o que acontece? Imagina se essa pessoa, o imigrante, tem problemas, tem que pedir para o governo para ajuda, o governo dá ajuda para essa pessoa, e depois eles vão atrás dos amigos deles para pagar. E eu penso que isso está acontecendo. Ah, muito bem, muito bem. Bom, então, o que é que o senhor aconselha, num caso desse, que eu tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo, principalmente em Massachusetts, que a gente está vendo, o que é que o senhor aconselharia sobre isso? Primeira coisa, para todo mundo saber, que em todo o país, cada hospital tem um departamento que chama Charity Care. E eles ajudam as pessoas. E as pessoas não precisam pagar e não precisam pedir ajuda do governo. Eu estava falando com meu vizinho, e ele é um médico no hospital muito importante aqui em Newark, no Newark, em New Jersey, e ele falou para mim, sabe, Moisés, as pessoas que recebem o Charity Care do nosso hospital recebem o mesmo trabalho, o mesmo médico do que pessoas que são milionários. A única diferença é que pessoas ricas têm um quarto bonito. E os outros têm que ter 3, 4 pessoas no mesmo quarto, entende? Mas o trabalho do médico, a medicina que eles usam, é tudo igual. Então, uma pessoa que está doente, não tem dinheiro, não tem seguro-saúde, não preocupa, porque tem charity care em todos os hospitais que vai ajudar as pessoas. O que é importante não é que a pessoa esteja numa enfermaria ou num quarto de luxo. Desde quando o tratamento é iguais, eu acho que o que importa é a saúde da pessoa. Sim, e desde quando a pessoa seja atendida. Quer dizer que nesse caso a pessoa não precisa se preocupar muito, porque eu acho que, como o senhor disse no programa passado, que está vindo provavelmente uma lei muito boa, né, que vai nos favorecer. Eu vou te falar quando isso vai começar a acontecer agora. Que maravilha! Labor Day Weekend. Sabe o que é Labor Day Weekend? Isso vai acontecer agora, no primeiro fim de semana, em setembro. É o Labor Day Weekend. O Congresso vai receber a grande proposta para essa nova lei. Isso que o plano é. E quando eles recebem, em setembro, eles vão ter outubro, novembro, dezembro, até 3, 4 meses, com sorte, para resolver todos os problemas. E começando mais ou menos março, abril, no próximo ano, nós vamos ter essa lei para começar uma vida nova. Que maravilha! Olha aí, meus ouvintes, você que está ouvindo agora, Dr. Moisés Apissan, ele sim, ele tem autoridade para isso, porque ele é um homem que entende de leis, e quem não conhece o Dr. Moisés Apissan, e para nós é um prazer muito grande dele estar aqui presente aqui, para você fazer sua pergunta, você que não tem condições, como a crise, faça a sua pergunta e o Dr. Moisés vai ter o maior prazer em atender você. Bom, vamos mais uma coisa. Dr. Moisés, com essa lei que a gente está esperando, né, por aí, sonhando, né, com essas leis, aí, justamente, a Driving License, o sonho esperado dos imigrantes, né? E você sabe, no ano passado, um grande problema na proposta que foi aprovada no Senado, eles falaram para todo mundo que aplicou, que aparece, que qualificam, ia receber um Visa Z em 24 horas. Então as pessoas iam receber um documento em 24 horas, legalizando eles até que eles estudam o caso completo, e essas pessoas podiam imediatamente conseguir a licença no próximo dia. Essa lei foi aprovada no Senado no ano passado. Só que o que aconteceu, o House of Representatives, a Câmara de Representantes, tinha muitas pessoas mal que eram representantes naquele lugar, e eles criaram uma lei contra isso. Mas, no fim, todo mundo que estava contra os imigrantes perderam espaço no Congresso. Então, esse ano, tudo vai ser melhor, tudo vai ser mais fácil. O problema que nós temos agora é que Obama está fazendo muitas coisas. E ele tem esse problema da economia, que é um grande problema,
E segundo, ele pegou essa luta de healthcare, de saúde, que é uma luta difícil para ganhar. Então, isso está gastando muito do tempo dele. Mas a próxima luta, eu creio, vai ser a luta para a reforma imigratória. E ele vai fazer isso. Nem se ele só faz para a tia dele. Que você sabe, a tia dele está em deportação. Correto, existe isso. Ela sim. aplicou para asilo político, não sei o que aconteceu, perdeu casos, eles reabriram o caso e adiaram até o próximo ano. Eu creio para ver se Obama aprova uma lei para ajudar a família dele mesmo. Porque, pessoal, ele como sendo um imigrante também, né? Família ele imigrante. Ele não é imigrante, mas ele é de família de imigrante. Quer dizer que nada mais, nada menos do que ele lutar um pouquinho, e como se ele já se mostrou que é uma pessoa, né, benéfica a essa lei, né, que gostaria e quer legalizar, que foi uma das promessas que ele fez de começar no primeiro ano, né? E parece que ele está cumprindo o que o senhor me diz. Para mim, eu te falo uma coisa, ele é um homem muito inteligente. Anos para aprovar uma reforma foi que os republicanos e as pessoas contra as leis de imigração sempre comentaram: tem que enforçar essa fronteira, tem que castigar os empregadores que contratam pessoas ilegais. Isso é que nós temos que fazer primeiro. Então, quando eles queriam aprovar essa lei, a briga foi: não vamos aprovar essa lei agora, primeiro vamos fechar as fronteiras. Então, o que Obama fez? Ele já começou a fechar as fronteiras, Obama já começou a criar um sistema para ir atrás do empregador que está contratando pessoas ilegais. Então, ele está mostrando para todo mundo que quando eles vão chegar no ponto para ter essa reforma, ele já vai mostrar que eu já fechei as fronteiras, eu trabalhei, estou fazendo isso agora. Eles aprovaram uma lei agora para gastar dinheiro para criar 700 milhas de um muro. Agora, a imigração tem esse dinheiro antes, mas nunca fez nada. 700 milhas, claro, isso não é nada, porque tem 2.000 milhas. Então, 700 não vai ajudar muito, mas ele conseguiu dinheiro para fazer isso e eles vão criar esse muro, porque eu creio que ele quer mostrar que ele está fazendo o que eles querem. E agora nós temos que legalizar todas as outras pessoas que estão aqui. E tem milhões. E tem uma coisa também, doutor Moisés. Pelo tanto de imigrante que tem aqui nos Estados Unidos, é claro que vai ter uma taxa de multa, uma taxa para poder se legalizar. Você já imaginou quanto de dinheiro que deve entrar? Deve fazer esse muro num instante, hein? O que é que o senhor acha? No ano passado, quando eles aprovaram aquela lei, eles tinham o dinheiro que vai custar, quanto vai custar, as multas e tudo isso. Eu calculei com 12 milhões de pessoas que está aqui ilegal, eles iam receber 70 bilhões de dólares em multas. 70 bilhões de dólares. Isso é uma coisa muito bom. Primeira coisa, eles recebem esse dinheiro para ajudar a economia americana. Segundo, todo mundo vai estar legal. E para ficar legal, eles têm que fazer os impostos de renda. E eles não vão receber o green card imediatamente, porque a lei falou, eles vão receber o direito de trabalhar, viajar e viver aqui. E depois que todo mundo que já deu entrada no processo recebe seu green card, eles vão ir no fim da fila e vai entrar. O cálculo é que vai demorar 10 a 13 anos para cada pessoa que entrou nessa reforma para receber o green card. Mas também isso significa para 10 ou 13 anos que essas pessoas vão pagar os impostos. Então vai ter muito dinheiro para esse país. A reforma é muito bom. O Alan Greenspan, que é o economista para o governo, um homem muito inteligente e muito velho, tem que ser 99 anos de idade, ele falou a mesma coisa, que os imigrantes vai trazer muito dinheiro para esse país, não só pagando a multa, pagando impostos, mas vai abrir negócios, então vai ser, e comprar casas, tudo, e vai ser muito bom para esse país. Mas sem dizer que com a Driving License, o dinheiro que gera, porque é sabido que nós temos muita gente, infelizmente, dirige aí sem seguro, sem carteira de motorista, né? E já pensou a legalização desse pessoal, quanto queria gerar para os cofres federais? É incrível. E estaduais? Sim, isso que vai acontecer.
E essa coisa que eles falam, esses imigrantes pegam o trabalho dos americanos. O que eles estão falando? Os imigrantes já estão nesse país, já está trabalhando nesse país. Nada vai mudar, vai ser a mesma coisa. E eles não vão sair, não tem jeito para jogar fora 12 milhões de pessoas. Então, tudo que eles estão falando não tem sentido. Doutor Moisés, chegou aqui uma pergunta aqui, diz aqui. Um ilegal pode dirigir com uma carteira vencida ou é melhor tirar uma internacional? E se for parado pela polícia, o que acontece? Olha, primeira coisa, a carteira internacional não é uma carteira. A carteira internacional é só uma tradução de uma carteira. Então, se você tem uma licença do Brasil no seu bolso, e vamos falar que você entrou aqui como turista, e aí o prazo ainda está válido. Você tem uma carteira do Rio de Janeiro, está na sua bolsa. A polícia para você por qualquer razão e você mostra essa carteira, ele dá uma olhada e fala, que é isso? Que língua é isso? E você fala, português. Ele fala, eu não falo português. Isso pode ser qualquer papel. Então, a carteira internacional é uma tradução da sua própria carteira de dirigir o carro. Só, nada mais. Sem a carteira de dirigir o carro, a carteira internacional é só um papel, não tem valor. Por essa razão, eu estou muito zangado com essas companhias aqui de traduções que vendem essas carteiras para as pessoas, e as pessoas pensam que a carteira vale uma coisa, eles dirigem em muitos lugares que está contra os imigrantes, e depois eles estão prendidos e tem problemas, muitos problemas. Agora, se a pessoa dirige com uma carteira vencida, o que acontece? A polícia para ele e fala, tem que sair do carro, porque você não pode dirigir, liga para um amigo para pegar esse carro e te dá uma multa. Você vai na corte. Se você podia renovar a sua carteira, você levava a nova carteira e falava, olha, eu esqueci de renovar. Mas se você não tem isso, e você vai na corte e fala, olha, eu não resolvi até hoje, o juiz vai falar, ok, multa, não sei, $250 e 6 meses você não pode dirigir o carro. Isso que acontece. Você não vai na cadeia porque não é um crime. Chama um traffic violation, não é um crime. Ok? Então, mas se você dirige com carteira internacional, aí você vai ter problemas. Ok, quer dizer que a carteira é vencida, agora ele deveria ir na corte passar, mas vamos supor que essa pessoa que venceu a carteira, ela foi vencida e ele é ilegal, não pôde renovar. Não pode dirigir, eu entendo, mas a corte de tráfico dos motor vehicle, eles não perguntam se você está legal ou ilegal. Isso não importa para eles. Entende? Ele só quer saber se você tem uma licença, sim ou não. Se não tem a licença, você recebe um castigo. O castigo é uma multa. E perde o direito de dirigir o carro. Ok, quer dizer... Pega você a segunda vez, é pior. E a probabilidade, eu não sou advogado criminalista, mas eu penso a terceira vez, aí vai ser um crime e você vai na cadeia. E o problema é, eles pegam você para qualquer crime, e eles têm que tomar seus digitais. E se a pessoa já foi deportado, aí eles vão pegar já isso. Sem chance, né? Mas se a pessoa, se o caso é pequeno, você tem que saber, depende do local. Aqui em Newark, que nós estamos, essa é uma cidade santuário. Você sabe o que isso é? Uhum. O prefeito aqui, ele não quer saber da sua situação migratória se você não cometer um crime. Então, se você cometer um crime, eles vão ir atrás de você. Mas se você é uma pessoa só trabalhando, vivendo nesse país aqui ilegal, eles nem vão perguntar. Por essa razão, a Newark é um lugar muito bom para uma pessoa imigrante viver. Maravilha. Bom, isso aí nós estamos falando sobre uma carteira vencida, uma driving license vencida. Agora, gostaria de saber do senhor o seguinte, em outra hipótese, e quando a carteira é suspensa, vamos supor, igual tem acontecido aqui com várias pessoas ilegais, que eles saem daqui, vai em outro estado, tirar uma outra carteira, e
não sei se é por causa de endereço ou qualquer coisa, por algum motivo, quando a polícia para ele em certo local, numa blitz ou qualquer um outro local aí, provavelmente ele nem sabe. A carteira dele foi suspensa por algum motivo. E aí, como fica? Aí que acontece é a mesma coisa. A polícia fala, você sabe, sua carteira foi suspensa, você vai pagar, eles dão um ticket para ele para apresentar na corte. Isso aconteceu para mim. Eu recebi um ticket aqui de parqueando meu carro na rua para $15. Eu não sei se eu esqueci de pagar, o que aconteceu, mas no fim eu não paguei. Eu estava dirigindo na minha casa, perto da minha casa, e uma bombilha, uma luz estava quebrada. A polícia parou e pediu para mim a licença. Eu mostrei a licença e ele falou, sai do carro. Eu falei, por quê? Ele falou, suspended license. Eu falei, o que é suspended license? Ele falou, deixa eu dar uma olhada, ele falou, você não pagou um parking ticket, $15. Então, a sorte que minha filha estava comigo, ela tinha licença e ela dirigiu o carro para casa. No fim, eu tinha que pagar, não sei, era $250 ou $350 para pegar a licença de novo, por causa de um parking ticket. Mas isso é a mesma coisa, isso que vai acontecer com uma pessoa, se está dirigindo com uma licença suspensa. Outro problema que eu vi, a pessoa vai para, não sei, North Carolina, consegue uma licença, e depois eles estão dirigindo aqui em Newark, e eles compraram um carro aqui em Newark, e ele tem um carro no nome dele, com o endereço de Newark e a licença de North Carolina. A polícia para ele e, claro, ele sabe que tem uma coisa errada aqui. Então, isso cria problemas. Se a pessoa tem uma licença de outro estado, o carro tem que ser registrado naquele estado, ou o carro daqui tem que ser registrado por outra pessoa. Senão, a polícia vai pensar que é uma mentira tudo. Mas o senhor bateu numa tecla que muita gente deve estar curioso para saber sobre isso, porque nós temos muitas pessoas que a gente sabe que eles têm a carteira, vamos supor, de Flórida, mas ele está com o carro emplacado na Flórida, está na Flórida, mas ele está vivendo aqui em Newark. Sim, então, se a licença dele tem endereço de Flórida e a registração do cara tem a licença de Flórida, a polícia não sabe que ele vive em Newark, a polícia pensa que ele está visitando, ou está fazendo um trabalho aqui. Mas o que acontece, por causa de Newark, que é uma comunidade muito pequena, a polícia veja você, fala com você por qualquer razão, 3 semanas passam, ele veja o mesmo carro, 2 meses passam, o mesmo carro, onde ele fala, puxa, homem, você já mudou para aqui? Não. Então ele dá um ticket para ele mudar a licença para um de New Jersey. E aí ele vai ter esse problema porque ele não tem jeito para fazer isso. Pois é, isso acho que é um problema que muitos aqui em Newark têm, né? É. Acho que é muito, não é só da Flórida, como a de North Carolina, de outros estados aí, que o pessoal tem a carteira de lá, principalmente da Pensilvânia e tudo, mas esse pessoal, a gente sabe que eles residem aqui, né? E muitas vezes eles ficam pensando, gente, como fazer? Quer dizer que nesse caso aí, que num caso desse aí, a polícia dá um tempo determinado para ele fazer a transferência? Claro. Eles falam, olha, você tem que mudar, a próxima vez que eu vou ver você aqui, você precisa da licença de New Jersey. Entende? Porque a licença é válida que ele tem. Então ele pode dirigir o carro. Mas a polícia vai falar, a próxima vez eu vou dar um ticket. Isso que ele vai fazer. Quer dizer que aquilo vai para o computer. Vai ficar ali como no recorde. Ele vai mandar um ticket, uma multa, e para ele apresentar na corte e mostrar a nova licença de New Jersey. Quer dizer que aí as coisas já se complicam. Porque complica muito. Ele não tem Coisa como mudar. Boa, se você vive numa cidade como Newark, que é uma cidade santuário, normalmente isso não acontece. Não muito. De vez em quando, mas não é uma coisa que acontece todos os dias, porque eles não têm interesse nos imigrantes. Ok. Bom, aqui também nós temos uma outra pergunta aqui. Me parece que essa pergunta até acho que já foi feita, não sei, eu acredito que sim. Uma criança de 17 anos, quer dizer que um adolescente, né? 17 anos já não é uma criança, é um adolescente, pode ser legalizada por abandono? A pergunta é se uma criança se foi abandonado. Ele tem 17 anos, ele é um... Ele é ilegal no país, não? A criança é ilegal. Deve ser ilegal, porque se pode ser legalizado é ilegal. Não,
porque, primeira coisa, o único lugar que minha cabeça vai é para uma adoção de uma criança, mas para ser uma adoção, embaixo das leis de imigração, tem que ter menos de 16 anos de idade. Então, já é mais velho, primeiro. Segundo, se a pessoa está ilegal no país, depende de como ele entrar. Vamos falar que a criança tem menos... A criança tem 13 anos de idade. Eles fazem uma adoção direitinho aqui nesse país. A criança é adotada, mas a criança entrou legal no início, então pode resolver o caso dele. Mas se a criança entrou ilegal, ou não tem prova da entrada, aí não vai poder resolver o problema deles, se a criança não sai do país. Se a criança tem que sair do país, a criança tem que sair do país antes que ela tenha 18 anos e 6 meses. Porque se ele passa essa data e a criança sai do país, não pode voltar para os Estados Unidos por 10 anos. Então, tem que calcular todas essas coisas antes que comece esses casos. Bom, doutor, nós já falamos já sobre migrações, falamos também sobre driving license, que é um problema que mexe com a cabeça de muita gente aqui. Agora vamos falar o seguinte, nessa tempo de crise aí, tem muita gente passando necessidade, não está dando conta de pagar os seus bills. Eu sei que você já falou na outra vez. Nós podemos falar muito sobre isso, porque é um grande problema. A situação está péssima para todo mundo, não só pessoas pobres ou trabalhadores, mas todos os donos de negócio. Eu conheço muitos donos aqui em Newark que têm problemas agora. Meus amigos, eu tenho um amigo que é dono de um supermercado enorme e agora ele tá quase chorando porque ele não está ganhando dinheiro. Antes as pessoas compravam bolsas e bolsas de mercadoria, agora a pessoa só compra para comida para essa noite. Então ele está tendo problemas. Todo mundo, a mulher que limpa as casas não tem tanto trabalho agora. Os advogados não têm tanto trabalho, que as pessoas falam, eu vou ir para o advogado na próxima semana, deixa eu comprar comida para a família primeiro. Então todo mundo tem problema. Mas o que acontece? As companhias de cartão de crédito, eles são mal. Eu penso pessoas muito mal. E quando tudo está mal agora, o que eles fazem? Você está pagando uma cartão de crédito de 12% e você tem problema já para pagar os juros. E eles estão perdendo dinheiro em todos os lados porque as pessoas não estão pagando. Então, o que eles fazem? Eles aumentam o juro para 25%. Então, para as pessoas que estão pagando, fica pior. Até no fim, essas pessoas não podem pagar. E por essa razão, é tão bom que a Constituição americana tem o direito de falências para todo mundo que vive nesse país. E esse direito, eu não sei, é uma coisa maravilhosa, porque pessoas que têm grandes problemas, grandes dívidas, de um dia a outro podem limpar todos. Tem pessoas que estão doentes, foi no hospital, tem operação de coração, deve $250 mil. Como ele vai pagar isso? E, no fim, tem que emprestar dinheiro do cartão de crédito, ele e a esposa, cada um devendo $50 mil. Como eles vão pagar isso? Nunca. Faz uma falência, em 5 meses, eles não devem um centavo. E começa a vida de novo. É bom, não? É muito bom. Agora, o senhor está falando numa quantia razoável. Agora, vamos supor, tem pessoas que estão passando apertado, não só por 250, mas talvez até por $3, $4 mil que não pode pagar nenhum aluguel da casa dele. Olha, se não pode pagar o aluguel, a falência não vai ajudar. Eles têm que mudar do apartamento e pegar um apartamento mais pequeno. Uhum. Tem nada que eles podem fazer. Mas se eles têm $5 mil em cartão de créditos, se eles param de pagar, em pouco tempo, as companhias vão querer entrar num acordo e eles vão poder oferecer 50% do valor e eles vão aceitar. Há um jeito de negociar com os cartões de crédito. 100%. Para de pagar, eles ficam nervosos e depois eles começam a mandar assim, você deve $1.200 para Capital One, não paga para 2 ou 3 meses, você recebe uma carta, manda $750 e acabamos com tudo. Quer dizer que Entende? há esse consenso
né, de diminuição da pessoa para que ele possa saldar essa dívida. E por $5.000 não vale fazer a falência, porque um advogado vai ter que cobrar $1.500, então não vale a pena. Para $20.000, $25.000, aí compensa. Mas se é muito pouco, é melhor não pagar e tentar entrar num acordo com eles. E nem precisa de advogado para isso. Que maravilha. Agora, uma outra perguntinha, agora que já falta poucos minutos para a gente acabar o programa, mas gostaríamos de falar um pouquinho sobre isto. Né? É sobre o divórcio. Né? É sobre o divórcio. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O casal, né, uma boa, tranquilo, eles casaram, e menos de um ano, eles resolveram divorciar. Né? E os papelada ainda está em trâmite. Papelada de quê? Em trâmite. As papeladas de legalização. Ou da imigração? Da imigração, correto? E eles casaram. Por um motivo ou outro, eles se separaram. E como fica, nesse caso, do que é cidadão americano para outro que está se legalizando, ele pode, ele mesmo chegar, impedir que esses papéis saiam ou não há mais... Tudo depende quando isso está acontecendo. Se antes que o americano deu entrada no processo, eles separam, o caso não vai a nenhum lado, porque não fizeram nada. Ok? Primeira coisa. Se eles fazem o caso, já entraram no caso, e antes da primeira entrevista tem uma separação, o caso está morto. Tem nada que você pode fazer, e em quase todos os casos, só tem um caso que você pode continuar. E isso é battered spouse. Isso é quando o esposo ou a esposa espanca o outro, bate o outro. Aí tem um processo para ganhar o green card sem a necessidade do esposo ou a esposa. Ok? Então esse é um caminho. No outro ponto você já recebeu o seu green card, mas na data da entrevista você estava casado menos de 2 anos. Quando isso acontece, você recebe um green card provisório, só válido por 2 anos. E que você tem que fazer? 90 dias antes do final dos 2 anos, o salário é I-751, com provas que está vivendo junto e mandar para a imigração. E, dependendo do caso, eles podem marcar uma entrevista ou aprovar por correio. Mas, se você separa com a esposa ou o esposo durante esses 2 anos, antes que você mandou esses papéis, a hora cria um problema. Mas existe um caminho. A pessoa tem que conseguir um divórcio e depois aplicar por uma dispensa, um perdão, mostrando que o casamento era verdadeiro, mas não deu certo. E tem que mostrar provas, mandar para a imigração, eles vão marcar uma entrevista e o advogado mostra todas as provas, mostrando que o casamento é verdadeiro, mas não deu certo. E normalmente eles aprovam esses casos também. Maravilha. E no caso, doutor, é o seguinte, muitas pessoas, inclusive, já me perguntaram sobre isso, para ver se eu sabia que fizesse essas perguntas ao senhor. Eles têm um namorado ou namorada lá no Brasil, né? Ou qualquer outro país que seja, né? E o daqui é um cidadão, ou de lá é cidadão americano, mas mora no Brasil. E a pessoa que ela gosta, que ele gosta, mora aqui. O cidadão americano mora no Brasil. No Brasil. No Brasil. E a pessoa que ele gosta vive aqui. Vive aqui. E eles querem se casar, por exemplo. Yeah. Aí, como se faria? Ele vai, se ele for no Brasil... Wait. A pessoa que está aqui está legal ou ilegal? Não, está ilegal aqui. Então, e o americano está no Brasil? Está no Brasil, ele vive lá, mora lá, ele, por algum motivo ele não quer vir para cá. Ele tem que voltar para os Estados Unidos e viver com a pessoa que ele ama. Porque aquela pessoa ilegal não pode ir para o Brasil. Justo. Porque se essa pessoa sai do país depois que está ilegal mais de 1 ano, como eu falei antes, perde o direito para 10 anos para receber o green card. Claro, pode aplicar para uma dispensa, mas vai custar mais dinheiro, vai ser mais complicado. Então, se é uma relação normal, o americano vai ter que voltar aqui por um tempo, nem se é por 1 ano, viver com essa pessoa, casar, dar entrada no processo
e depois Porque a pergunta dessa pessoa é o seguinte: se ele fosse para o Brasil, casar com as pessoas lá no Brasil, como se ele não tivesse vindo para cá, entendeu? Ele teria que esperar esse green card lá no Brasil sem poder vir para cá? Ele tem que esperar no Brasil, mas o que está acontecendo aqui, eles vão ter uma mentira no processo dele, porque ele está aqui, não está no Brasil. É. E normalmente, quando a pessoa está aqui, eles têm coisas aqui. Pode ser o TIN number, o tax ID number, tem contas no banco, pode ser que dirigiu um carro. A conta telefônica. Se é descobrido, e também as pessoas do consulado são expertos. Eles sabem como falar com você. E se é descobrido que existe uma mentira, essa pessoa nunca vai entrar nesse país. E não vale a pena. Se eles querem fazer... E nunca é bom para mentir para esse governo. Especialmente para falar, eu estou aqui 10 anos, agora eu vou sair do país e vou esperar no Brasil, como eu nunca estava aqui. Isso não vai dar certo. Uma coisa vai acontecer que é mal. Em inglês, eles têm uma coisa, eles falam assim, se você recebe o green card, the upside é muito bom, mas the downside, que quando vai cair, é pior. Entende? Então, para mim, nunca vale a pena mentir com eles. É melhor fazer o processo dentro da lei. É um pouco mais complicado, um pouco mais demorado, mas a pessoa não tem que ficar nervoso, não está cheio de mentiras, estava fazendo tudo honesto, e isso é melhor para todo mundo. Maravilha. Agora, mais uma pergunta agora é o seguinte, a pessoa que entrou com o processo 245I, ele está há 8 anos lá dentro e não saiu ainda do departamento de label, ainda. Só que, nesse caso, ele entrou com um contrato de trabalho, antes do meio do caso, houve uma desistência, ele teve que arrumar outro contrato de trabalho. Sim. E sobre esse contrato de trabalho, ele pede para poder colocar nos jornais, tudo, recebe carta do departamento de label, numa boa, mas depois para. Por que parou? Eu gostaria de saber, não, pediu novamente diz que para colocar novamente nos jornais outra vez, não sei por quê. Porque agora, será por quê? Será que existe mais casos com tendência desse jeito assim? Não. Na pendência? O que será que está acontecendo por isso? E a gente não recebe, Olha, falava que não. Normalmente, esses dias, quando você faz um contrato de trabalho embaixo das novas leis, demora 6 meses para receber a aprovação do Departamento de Trabalho, não mais. Então, agora, se começou anos atrás, pode estar rodando com as leis antigas, mas eles deram um espaço para todos os advogados mudar para essa nova lei. Então, todos os casos que eu tenho no meu escritório em 2001 já terminamos. Nós estamos trabalhando com casos agora de 2007, 2008, 2009, mas não aqueles casos antigos. Se está parado, tem que ter um problema. Muitas vezes é que o caso foi negado e o advogado não está falando para você isso que foi negado. Você tem que voltar para o advogado, a pessoa tem que voltar para o advogado e ele tem que mandar uma carta para o Labor Department para ver o que está acontecendo com o caso dele. E eles vão mandar uma carta de volta, vai falar, nessa data o caso entrou esse caso, nessa data nós mandamos uma carta pedindo para mais informação, eles nunca responderam e o caso foi fechado. Uma coisa assim, entende? Uhum. Então, não tem razão para um caso demorar tantos anos. E num caso desse aí, será que como ele já tem os endereços, tem tudo da pessoa, será que a pessoa corre o risco, por exemplo, assim, de receber uma carta para deportação, por exemplo? Bom, primeira coisa, o Labor Department tem nada para ver com imigração e o Labor Department não começa a deportação. Então, se lembra que, eu não sei se você sabe, quando você faz um contrato de trabalho tem 3 partes. Primeiro, a aprovação do Departamento de Trabalho, provando que não existe um americano para fazer esse trabalho. Segundo, tem que ir para a imigração, preenchendo o formulário I-140 para provar que o patrão tem dinheiro
para fazer esse processo. E terceiro é a parte de receber a permissão de trabalho e o Green Card. Que eles estão fazendo para o último ano. O Labor Department aprova o seu caso e depois você faz o I-140 para aprovar o patrão. Se você perde essa fase, eles começam a deportação. Isso que está acontecendo agora. Ah, quer dizer que aí já numa fase, já depois de dentro da imigração. Sim, então o advogado tem que tomar muito cuidado quando ele entra nessa fase para verificar que ele creia que ele vai ganhar o caso antes que ele entrar nessa fase, porque se ele perde, a pessoa vai começar a estar dentro de deportação. Maravilha, doutor Moisés Apessan. Infelizmente, nós estamos chegando a mais um final de programa aqui de Você Pergunta e doutor Moisés Apessan responde. Doutor, o senhor tem mais alguma coisa para acrescentar para esse pessoal? Nós já temos alguns minutinhos. Hoje eu vou ver o que está acontecendo essa semana. Voltamos na próxima semana, vamos falar tudo o que está acontecendo agora. Você sabe, nós está dentro do guia do imigrante.com, no nosso website. Toda a informação e todos os formulários que a pessoa precisa para fazer um processo, informação sobre quase tudo de imigração está dentro da guia do imigrante.com. A pessoa pode acompanhar as leis e se a pessoa quer receber e-mails ou informação sobre a nova lei, ele só tem que registrar com guia do imigrante.com. E outra coisa também, tem o Veja TV, né? O Veja TV, o meu querido amigo João Viana, que está nos comandos dele, que é uma pessoa maravilhosa. E você, meu amigo, não esqueça, o Veja TV é um dos vídeos mais vistos aqui na América, que tem uma audiência total, que, olha só, é vejatv.com, não é isso? É vejatv.com e nós estamos mostrando agora mais de 250 mil vídeos por mês. Que maravilha, vocês que estão ouvindo por aí, não percam, acessem, vocês vão ter muito a ganhar e muito o que aprender também com esses vídeos, porque o Dr. Moisés Apessan está ali justamente para tirar suas dúvidas e você vai ficar maravilhado em ver as coisas, o trabalho que o meu amigo João Viana faz com esse vídeo, porque ele é fora de série, ele é expert no assunto, né? Muito bom. E ele também, não vamos esquecer da esposa dele, né? Que é uma repórter maravilhosa, né? Eu adoro aquela mulher, porque ela é muito bacana, né? Com licença do meu amigo João Viana, porque ela é uma mulher maravilhosa. E através de que ela tem que mandar meus, né, congratulations para ela, que é muito obrigado por aquela simpatia que ela tem, não só com ela, com você também, cheio de simpatia também, João, muito obrigado. E você, doutor Moisés, com a sua simpatia, que lhe é peculiar, muito obrigado. Espero o senhor novamente aqui, terça-feira novamente, 7 horas da noite, onde estaremos aqui. Você Pergunta e doutor Moisés Apessan responde. Boa noite, meu amigo, e até terça-feira, se Deus quiser. Boa noite.